partir dos temas inter e multidisciplinares, os professores fazem combinações estratégicas e articulam as aulas de língua adicional às temáticas e atividades trabalhadas nas demais aulas e componentes. Nos anos finais do Ensino Fundamental 2 e nos anos iniciais do ensino médio, a língua espanhola também passa a fazer parte dessas atividades, correspondendo à perspectiva da formação para a cidadania global. A professora de inglês Raquel e o professor de filosofia Rogério irão detalhar a seguir como as atividades são trabalhadas em sala de aula. Tendo em vista um ensino de língua que contempla as necessidades dos estudantes em nosso mundo globalizado atual, recorremos do 6º ao 9º anos a um material didático que integra o ensino de recursos linguísticos, gramática, vocabulário e pronúncia aos demais componentes curriculares. Nosso material, Student Book Workbook, bem como os vários recursos relacionados disponíveis em nossa plataforma digital, transita pelas diversas áreas do saber, o que traz à tona uma interdisciplinaridade multifacetada, a qual dá condições ao estudante de fazer uso da língua para atuar nas mais diversas frentes. Desse modo, mais do que ensinar a língua inglesa, visamos ao ensino na língua. Lançamos mão dos conteúdos que estão sendo abordados em outras matérias, reforçando-os, ampliando-os e consolidamos. Utilizamos, para além do material didático, jogos interativos, vídeos, músicas, entrevistas, podcasts, notícias, TED Talks, toda uma gama de recursos midiáticos e materiais autênticos que promovam a inserção do estudante no cenário real de uso da língua inglesa. Nas aulas de língua inglesa, essa interface com as disciplinas acontece, por exemplo, com o estudo de ações climáticas feito pelas disciplinas Ciências, Inglês e Matemática. A professora de Ciências discutiu as consequências do aquecimento global, do efeito estufa em nosso planeta, analisando os impactos das emissões de dióxido de carbono e outros gases relacionados ao efeito estufa para a Terra. Em inglês, abordamos o mesmo assunto. Já a professora de matemática auxiliou-nos no trabalho com os gráficos, interpretando as informações acerca das emissões de gases de efeito estufa. Estabelecendo uma relação com a disciplina de História, utilizamos outra parte de nosso material, os journals, encartes que estabelecem mais uma ponte com as outras disciplinas. O professor de História abordou o surgimento das primeiras universidades na Europa e em inglês vimos o contexto em que essas universidades surgiram, o papel de professores e estudantes naquela época, ainda trazendo essa temática para o nosso século e comparando com a atual estrutura das universidades. Gêneros que são trabalhados em língua portuguesa, redação e literatura são também resultados das produções escritas em inglês, como por exemplo a produção de um tutorial, de uma receita de histórias em quadrinhos. Esse é um entrelaçamento que ocorre entre os conteúdos na educação bilíngue do colégio. Pautamos então nossas ações pedagógicas de modo a fazer com que os nossos estudantes possam, de fato, agir de maneira significativa em nossa sociedade por meio da língua. Como já foi dito pela professora Raquel, o desenvolvimento da interdisciplinaridade vem sendo uma tônica dentro do nosso colégio nos últimos anos. Nesse sentido, a adoção do programa bilíngue no colégio fez com que ficássemos ainda mais atentos para esse nosso papel enquanto educadores integrais, isto é, educadores que procuram colocar em prática um processo educativo cujo paradigma supere essa visão racionalista ainda vigente e nos impulsione na renovação dos modos de ensinar, assumindo de forma mais explícita que, na perspectiva da educação integral, aprende a pessoa toda e não apenas a sua dimensão intelectual, como é apontado no parágrafo 34 do nosso PEC, o Projeto Educativo Comum. Uma das atividades que foram desenvolvidas já nesse ano de 2022 e que levaram em conta esse novo paradigma da integralidade e do programa bilíngue foi a atividade diversificada O Deus Perdido da Mitologia Grega, que envolveu as disciplinas de filosofia, história, inglês, introdução à literatura, língua portuguesa e redação. A criação dessa atividade veio a partir do forte contato que os estudantes do 6º ano estão tendo com o tema da mitologia grega, de forma transversal, em todas essas disciplinas citadas. Nessa atividade,
os estudantes montaram um material de apresentação de um Deus criado por eles mesmos. Neste material apareceram habilidades desenvolvidas tanto na língua inglesa, para descrever as características deste Deus, quanto nas outras disciplinas, através da criação de uma narrativa, de um desenho desse Deus, bem como uma história em quadrinhos sobre ele. Dessa forma, foi valorizada a criatividade dos estudantes e a capacidade de relacionar as diferentes competências trabalhadas ao longo do trimestre. Um ponto que foi bastante interessante de perceber é que da parte dos próprios estudantes apareceram comentários destacando justamente esse contato que existiu entre as diversas disciplinas. Essa e outras atividades criam marcas na trajetória escolar, tanto dos estudantes quanto de nós professores. E, nesse novo cenário em que nós estamos vivendo, temos a certeza de que o colégio nos oferece as ferramentas e os caminhos para desenvolvermos mais e mais propostas semelhantes a essa, para que a gente possa buscar fazer sempre com que o MAGES se coloque na prática, em ações e intenções.